Olá, bom dia de muita alegria, mais um devocional, mais um momento com Deus, onde Deus traz ao nosso coração, curando a ansiedade pelo futuro. Muitas vezes a gente tenta abraçar o mundo, muitas vezes a gente já acorda pensando no dia de amanhã, com aquela correria do dia a dia, com aquele momento que a gente pensa, meu Deus, não fiz nada, o dia passou tão rápido. E aí muitas vezes a gente começa a se culpar. Então, nessa manhã, Deus vem e nos trata o nosso coração sobre a ansiedade. O quanto nós precisamos aprender a confiar no Espírito. Porque é somente Ele que vai fazer as coisas acontecer e no tempo dele. Então, quando eu paro de controlar e começo a confiar, e como é difícil aprender a confiar. Como é difícil simplesmente obedecer o que Deus está mandando a gente fazer. Amém? Vamos orar? Amém, Senhor meu Deus e Pai. Eu te rendo graças nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por ter nos acordado nessa manhã. Obrigado, Senhor, por alinhar o nosso coração ao Teu. Espírito Santo de Deus, damos a total liberdade, Senhor, para falar ao nosso coração nessa manhã. Te damos a liberdade, Senhor Jesus, para se conectar contigo nessa manhã, pois queremos aprender a não mais segurar as coisas para a gente ou aquela correria do dia a dia, mas sim aprender a confiar, a entregar tudo para Ti. Então, nos ensina nesse devocional, nessa manhã de hoje, Pai, em nome de Jesus. Estamos abertas, ó Pai, para receber o que Tu tens para nós. E queremos acessar a Sua abundância todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, feche os teus olhos por alguns minutos e somente respire profundamente. Agora pense, o que está acontecendo amanhã? Na próxima semana ou no próximo mês? O que já está roubando a sua paz hoje? Talvez seja algo relacionado aos seus filhos, ao seu casamento, à sua vida financeira, ao seu trabalho, a uma decisão importante, a um sonho ou simplesmente aquele pensamento. E se der errado? Aí eu trago para você nessa manhã. Você não precisa controlar aquilo que Deus já está cuidando. Lá em Gênesis 24, do 1 ao 7, diz assim, ó. Abraão já era velho, de idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que governa tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, ó Deus do céu e o Deus da terra, que hoje não abandonarás mulher para o meu filho, buscará mulher para o meu filho, entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O Senhor, ó Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me prometeu solenemente: a sua descendência darei essa terra. Ele viverá. O anjo
Ele enviará o seu anjo para que você possa trazer de lá uma mulher para o meu filho. Agora pare um instante, porque existe algo muito importante nessa história. Abraão está diante de uma questão que envolvia diretamente o futuro da sua família. Isaac precisava de uma esposa. Era uma decisão importante, havia uma promessa de Deus envolvido nisso. Mas Abraão não tenta controlar cada detalhe. Ele faz aquilo que está sobre a sua responsabilidade e confia a Deus aquilo que está além do seu controle. Talvez hoje seja exatamente isso que Deus quer ensinar para você hoje. Que o futuro é um lugar onde ninguém consegue viver. Mas quantas vezes passamos o nosso presente tentando morar nele? Quantas vezes hoje você está aqui no presente, mas a sua mente, as suas decisões estão lá? Lembra, as decisões que a gente toma hoje é para viver o futuro lá na frente. Então, quando Abraão chamou esse servo e falou para ele: vá até a terra, na minha parentela, e busca uma esposa para o meu filho. O anjo do Senhor vai te acompanhar e ele vai te falar quem é a mulher. Então, nesse momento, Abraão confiou e entregou aquele momento nas mãos de Deus. E assim, a gente continua lendo a história, a gente sabe que assim Deus fez. Porque tudo o que ele falou, ele vai fazer, mas no tempo dele. E olha quantos anos já fazia isso que Isaac tinha nascido. Quantos anos já fazia isso que Deus tinha falado para ele, que ele ia ser o pai de uma grande nação. Só que muitas vezes a gente recebe uma promessa, mas a gente quer que ela aconteça assim. A gente não quer viver o processo, mas é o processo que a gente aprende. É nesse processo que Abraão foi lapidado. É nesse processo que eu e você estamos sendo lapidados. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não tem entregado e confiado na mão de Deus. Sabe por quê? Porque a gente pensa, e se acontecer isso? E se meu filho escolher errado? E se eu fazer a escolha errada? E se der errado? Não. Eu preciso entregar. Já para pensar se Abraão tivesse deixado esses pensamentos vir sobre ele? Porque a nossa mente está tentando sobreviver a um futuro que ainda não aconteceu. E isso nos cansa. Isso nos deixa desanimados. Isso não dá mais vontade de viver. Porque são tantas coisinhas acontecendo hoje que eu nem percebo porque o meu foco já está lá no amanhã. Talvez você esteja aqui vivendo o hoje, mas a sua mente já está vivendo o amanhã. Aí as suas atitudes começam a viver o amanhã e você esquece que você tem um hoje. E muitas vezes a gente começa a cansar no meio dessa história inteira. Sabe por quê? Porque deixa eu pedir algo para você agora. Coloque a mão no seu coração e diga assim, ó: eu não preciso saber tudo. Eu não preciso saber tudo. Amém? Hoje o que nós precisamos é entregar. Você não precisa conhecer o futuro para confiar em Deus.
Você precisa confiar, porque Ele vai te entregar o futuro de uma forma extraordinária. Abraão somente confiou desde o dia que a promessa foi lançada sobre a vida dele. E tudo o que ele fez, ele foi muito abençoado. E assim, esse Deus que estava lá com Abraão é o Deus que hoje está aqui. É o meu Deus, é o seu Deus. Porque Deus, ele não mostra o caminho inteiro. Você vai, aí você vai mais um pouquinho, aí tem uma curva e você não vê depois dessa curva, você vai confiando. Deus raramente mostra os detalhes. Ele mostra o suficiente para que você possa dar o próximo passo. E Abraão não sabia exatamente como tudo aconteceria. O servo não tinha toda a resposta. Ele simplesmente recebeu uma direção e partiu. E isso é fé. Fé não é ter todas as informações. Fé é continuar no caminho mesmo sem ter todas as respostas. Talvez você esteja esperando Deus mostrar como vai acontecer, como vai aparecer as coisas, como vai aparecer o resultado. Mas não é isso. Deus, ele te dá uma direção. Mas tudo que vai acontecer no meio do caminho, a gente não sabe como exatamente vai acontecer. Porque Deus não vai nos mostrar tudo. Ele só vai. E Ele só quer que a gente confia nele. Porque daí sim Ele vai dar a clareza, a direção para continuar. Cada situação que acontecer em nossa vida, Ele vai mostrar o que tem que ser feito. E isso eu trago a nós nessa manhã que nós precisamos entregar a nossa vida por inteiro ao Senhor. Não somente confiar, mas entregar tudo para Ele. Porque só assim Ele vai nos ensinar o que nós precisamos fazer. Mas muitas vezes o nosso eu não está deixando a gente viver e acessar esse propósito de Deus na nossa vida, essa promessa. Porque aí eu começo a trazer as minhas escolhas, as minhas palavras, minhas atitudes, a minha obediência. Imagine só, se você não deixar Deus agir na sua vida, como Ele já te demonstrou que Ele já fez. Porque todos nós que estamos aqui, em algum momento já tivemos milagres do Senhor na nossa vida. E também já tivemos aprovações. A diferença, como que a gente passou por tudo isso? Todo mundo um dia já esteve no Vale da Morte. Todo dia, todo mundo já teve um momento muito difícil. E como que você saiu de lá? Confiando. É confiar. Confiar em Deus em todos os momentos. Imagine agora o meu eu e o que Deus é. Então, quando eu trago para mim, o que é minha responsabilidade? As escolhas, as palavras certas, as atitudes que eu estou fazendo, a preparação da minha vida, do dia, como eu organizo as coisas, a disciplina, a maneira de como eu trato as pessoas, a minha decisão de buscar a Deus. Tudo isso é a minha responsabilidade. E olha a responsabilidade de Deus. É o resultado, é o amanhã, é as escolhas das outras pessoas, é as circunstâncias que você não controla, é as portas que Ele irá abrir.
o tempo das respostas, o que ainda não aconteceu. Agora eu te faço uma pergunta. Você está carregando alguma coisa que é de Deus? Talvez que Deus nunca pediu para você carregar? Talvez é exatamente aí que esteja o seu coração. Em vez de você fazer o que Deus colocou para você, você quer fazer o que é o trabalho de Deus. É aquela velha história. Deus nos coloca em algo sobre as nossas vidas. Mas a gente está lá querendo fazer o que é de Deus. Mas Deus diz: faça o que é o mais fácil, o difícil é comigo. Muitas vezes o mais fácil é o quê? É o orar, é o entregar. E o difícil é Ele que vai fazer. Só que a gente inverte o papel, a gente fica lutando com o próprio braço, lutando com a própria força, tentando chegar nesse resultado. Eu quero o resultado, mas o resultado quem vai trazer é Deus. Vamos pegar, né, um exemplo, nós mulheres, assim, ó, que muitas vezes lutamos contra aqueles quilos que chegam a mais, e a gente não olha no espelho, nosso corpo não está na nossa melhor versão, e a gente luta contra isso. Então, a disciplina é minha. De acordar todos os dias, beber mais águas, fazer um exercício dentro de casa ou ir para uma academia. Essa mudança acontece em mim. Mas o resultado ele não vai vir naquele outro dia. Muitas vezes você entra num propósito de dieta, de emagrecimento e passa 2 dias que você fez determinada situação, já vai se pesar para ver se tem resultado. Sendo que esse resultado, quem vai trazer é Deus, não é a gente. Nós, o que cabe a nossa responsabilidade é manter uma constância. Talvez hoje você esteja tentando controlar para não se machucar. Você quer controlar o medo, você quer controlar o que está sofrendo, você tem medo de decepcionar as pessoas, você tem medo de perder, medo de não conseguir. Então pare e pense. Se eu conseguir prever tudo, talvez eu consiga evitar a dor? Só que para você controlar tudo, isso não vai te trazer segurança. O que te traz segurança na vida é o confiar em Deus. É o que Ele traz para mim. Porque a nossa segurança não está na ausência do problema. Está na presença de Deus no meio dele. A gente não pode levantar a bandeira branca após a guerra na nossa vida. A gente tem que levantar essa bandeira branca em meio à guerra, onde eu estou em paz comigo para vencer essa guerra. Eu só consigo estar em paz comigo estando na presença de Deus. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Está lá em Mateus 6,34. Jesus não está dizendo que amanhã não terá desafios. Ele está dizendo, não carregue hoje o peso do amanhã. Viva o hoje, viva o agora. Existe uma graça para hoje, existe uma força para hoje, existe um pão para hoje, existe um alimento para hoje, existe a direção para hoje. E quando o amanhã chegar, Deus estará lá também. E Ele vai te dar os comandos do que tem que ser feito o amanhã. Então, que nessa manhã a gente permita ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus, trazendo essa clareza em nosso coração. Não somente confiar, mas entregar ao Senhor tudo.
viver cada instante como se fosse o último. Treina o seu cérebro para isso. Fala para ele: amanhã eu vou estar de férias, então eu preciso fazer tudo o que tem que ser feito hoje. Aí quando chega amanhã, você fala de novo. Aí você começa a entrar num ritmo da organização, a disciplina, a constância na sua vida. Porque você identifica o que é prioridade e o que não é tão prioridade, o que precisa ser feito primeiro. Só que essa organização, ela acontece quando eu entrego para Deus tudo isso. E lembre, a culpa não é sua. Você não tem que ficar se culpando se alguma coisa não deu certo da forma como você queria. E isso para mim está sendo uma cura constante na minha vida. Porque quando Deus falou comigo para fazer esse devocional, Ele foi muito claro quando Ele disse 40 dias. Do 25 para frente, eu estou passando por momentos da minha vida de muitas decisões, de muitas escolhas, de muitas coisas que estão sendo assertivas hoje para mim viver o amanhã de uma forma diferente, para que o propósito de Deus se cumpra sobre a minha vida. Então tem dias que eu tenho virado à noite, tem dias que as coisas vão acontecendo de uma intensidade e a gente não para, eu e meu esposo. Mas aí a gente para um pouco durante o dia. Então a gente está hoje num processo na nossa vida. Isso vai ser sempre, Tati? Não, não vai. Só que esse é o processo que a gente está agora. Para que eu fique tranquila no amanhã, eu preciso dar um gás agora. Isso é o ano todo? Não, não é. Isso é por um período. Isso é para a vida inteira? Não, não é. É por um período. É nesse momento. Lembre, então, se fosse lá atrás, eu ia ficar me culpando muito, porque eu não consegui fazer o devocional aqui, porque eu orei sozinha e não consegui trazer o devocional. Mas tudo isso faz parte do meu processo. E eu sei que do seu também. Então descansa esse coração no Senhor. Acessa nele a abundância do céu. Porque Deus está aqui todos os dias do seu lado. Porque Ele não dorme. Ele cuida de mim e de você o tempo todo. E essa ansiedade, ela não faz parte da sua história, não faz parte da sua vida. A Bíblia diz: não andei ansioso por coisa alguma. Então não anda ansiosa pelo dia de amanhã, não anda ansioso por um projeto que você vai estar pondo em prática e as coisas não estão acontecendo como deveriam. Não anda ansiosa. Não andem ansiosos por coisa alguma, porque o futuro ele é do Senhor. Viva o hoje, viva o presente, viva o agora. Viva essa intensidade do seu ser a cada instante. Tira o pé do acelerador e comece a viver, observando o que está à sua volta. Descansa o seu coração e viva com alegria. E viva de uma forma extraordinária. Acesse essa unção do céu nessa manhã. Porque Deus não quer te ver ansioso. Deus não quer te ver se machucando pelo dia de amanhã. Porque esse dia do amanhã é dele. E como ele esteve com você até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor esteve comigo. Confia, porque Ele estará lá na frente também. Amém? Então, que nessa manhã, essa clareza de não andar ansiosa, de viver o hoje, toma conta do seu coração. De você pensar: isso que eu tenho que fazer hoje é prioridade ou não é? Então eu tenho que fazer. Não, não é, então eu posso fazer amanhã. Tá tudo bem. Aí eu paro de me culpar tanto.
Porque Deus, Ele te ama. E Ele te protege todos os dias. Você é linda para Deus. Amém? Amém, Senhor meu Deus e Pai. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos conduzir, Senhor meu Pai, nessa manhã. Deus, entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai. E confiamos daqui para frente. Pois entendemos que não é somente o confiar, mas é sim o entregar. O entregar para Ti, Deus. Então vem, Espírito Santo de Deus e Pai, conduz todo o nosso dia, toda a nossa vida, Pai, segundo a Sua vontade e a Sua direção. Deus, que a partir de agora nós não tomamos mais decisões por impulso, mas sim que criamos estratégias para acessar a Tua graça cada dia mais, pois sabemos o quão grande Tu és na nossa vida, o quão maravilhoso Tu és. Então, Espírito Santo de Deus, a liberdade sobre nós entregamos a Ti, porque muitas vezes nós ficamos segurando, não deixando o Senhor agir. Então, nessa manhã eu declaro uma vida de abundância, uma vida próspera, uma vida onde cada um que está aqui vai acessar a glória de Deus no seu secreto. Porque é Ele e é por Ele que são todas as coisas. Em nome de Jesus, eu declaro um dia extraordinário. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Então, descansem o coração de vocês. Confiem. Declaram o quanto vocês são já abençoadas. Porque Deus está com você todo o tempo. Em nome de Jesus. Fique em paz, que esse dia seja incrível e maravilhoso. Que você não se culpe mais, mas sim confia. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo, um forte abraço e até amanhã.